Olá, eu sou o professor José Carlos Barbieri, estou na função de reitor do Centro Universitário Cidade Verde. Estamos iniciando mais um episódio, Poder e Educação. E no programa de hoje, nós estamos recebendo pai, esposo, empresário de sucesso na área de tecnologia, graduado em processamento de dados, com pós-graduação em gerenciamento de projetos, é um empresário de sucesso na área de tecnologia. Estamos recebendo o Wilson Rezende. Wilson, seja muito bem-vindo, é um prazer receber você aqui. Gostaria que você se apresentasse, além de tudo isso que eu falei, né? O que você também poderia falar do Wilson Rezende? Ô, Barbieri, obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, né? Sempre uma honra a gente estar conversando, trocando um pouco mais de ideias e informação. E vou falar, além de tudo isso que você me falou, né? O Wilson, um garoto que nasceu em Cianorte, né? E teve uma infância no sítio, vamos colocar assim, na roça mesmo, né? Morei no sítio até 6 anos também. Até os 6 anos, que legal. Então, até os 16 anos de idade, a minha ferramenta era enxada, né? Mas que teve a bênção de algum momento lá, chegar uma galera na sala de aula e sortear curso de informática, né? E aí eu ganhei, obviamente, uma bolsa integral num curso de informática. Eu tinha que comprar o material, né? Obviamente o preço do material era o preço do curso na época, mas após muita insistência eu consegui aos finais de semana fazer um curso de programação. Eu tinha 15 anos de idade, né? E me apaixonei por aquilo, né? Também não era muito difícil, de um lado tinha uma enxada depois do computador, né? Então não é muito difícil você se apaixonar pelo computador. Uma cadeira confortável, uma sala com ar-condicionado. Exatamente. Mas o fato de eu poder programar, ter o poder sobre aquele hardware e ele fazer as coisas que eu pedia para ele fazer e conseguir codificá-lo, etc., foi uma paixão assim, muito grande. Mas, obviamente, foi só um curso. Voltei para a roça, continuei na roça. Progredi de profissão, saí da enxada, fui para o martelo, vim para Maringá, construção civil, enquanto tentava passar no vestibular. Obviamente, como eu morava em Santo Tomé, a educação lá não era escola pública, não era muito forte. Tive que penar 2 anos para conseguir passar no vestibular da Universidade Estadual de Maringá, né? Minha educação, tive que voltar a fazer cursinhos, estudar, me preparar, mas um vestibular muito concorrido na época, né? Eu não tinha condições de pagar uma escola privada. Consegui passar bem em terceiro, mas depois de 2 anos insisti. Mas foi um momento importante, embora difícil da minha vida, onde virou uma chave muito grande, né? Onde eu aprendi a estudar, eu aprendi a buscar conhecimento e não passar de ano, né? E esse aprender a estudar, aprender a buscar conhecimento que eu preciso, né? Veio de lá, dessa fase até hoje, né? Então, esse garoto fez Universidade Estadual de Maringá, na época, né, que era o curso de processamento de dados, que, como foi dito aqui, e foi depois de graduado, foi para o mercado de trabalho, né? Depois do mercado de trabalho, 7 anos trabalhando no mercado de trabalho, fui programador, fui analista de sistema, gerente de projetos, que foi minha base, minha carreira, 7 anos, quando efetivamente aí fundei, fiz uma tomada de decisão e fundei a DB1. Então, esse é um pouquinho da minha história, esse é um pouquinho de quem eu sou, né? E mais do que só ter feito essa jornada, fazendo muito dentro de princípios e valores, né? Que meu pai é bravo, ele gosta das coisas certas e com muita disciplina, né? Então, assim, mais do que só fazer, mas fazer e fazer bem feito e dentro de valores muito fortes. Então, estamos recebendo hoje, neste espaço que é para promoção e diálogo, o Wilson Rezende, empresário de sucesso aqui de Maringá, que criou uma holding que tem como missão transformar a vida das pessoas. Então, vocês vão poder concordar aqui com a definição de o que é ser um líder e o que é ser um visionário. Wilson, esse nosso programa está sendo transmitido pelo YouTube da nossa instituição, o YouTube da UniCV, e também nós estamos com uma rádio no ar. Esta rádio é a Rádio UniCV. E
Nós estamos transmitindo para todos os nossos polos, estamos com 900 polos, 110 Nossa. mil alunos, né? Caramba. E bastante gente. Que audiência. Eu acho que é a maior Bastante audiência que eu já gente. participei. Muito legal, cara. Parabéns. Então, você contou um pouquinho de como você saiu da roça, né, veio para a cidade. Na cidade teve diversas profissões, passando pela construção civil, sendo Sim. programador, né? E eu quero dizer o seguinte: você falou em determinados momentos que você teve que estudar bastante, como a grande maioria, porque naquela época não tinha tantas faculdades como nós temos hoje. Isso. As grandes faculdades eram públicas e a concorrência era grande. Mas eu quero dizer para você o seguinte: hoje tem muitas pessoas falando, olha, mas para que fazer uma faculdade? Não há necessidade, porque fazer uma pós-graduação. Para você, nessa toda a trajetória, qual foi a importância de investir na sua formação? Bom, acho que definiu a minha vida, né? O curso, a minha formação, e principalmente a partir... Eu sofri muito para entrar na universidade porque minha formação de base não era muito boa, né? Então, isso já mostra qual é o poder e a força da educação na vida de uma pessoa. Então, eu atrasei, vamos colocar assim, 2 anos para entrar na universidade para passar bem, né? Dentro de um conhecimento mínimo que era necessário, uma concorrência de 20-1 aproximadamente na época, né? Agora, a universidade, para mim, foi um divisor de águas, mudou totalmente a minha vida, né? A minha capacidade de remuneração na construção civil como carpinteiro, né? A minha jornada como carpinteiro, ou outras profissões que não envolvessem educação, seria uma história completamente diferente. A educação, na verdade, foi o que me possibilitou e potencializou a minha vida, né? Então, como ter um negócio, como eu tenho hoje, com 800 colaboradores, se não fosse para fazer algo, né, que a educação estava me proporcionando naquele momento, né? A área de tecnologia era uma área de promessa naquela época, né? Se falava muito em tecnologia, profissionais de Maringá sendo exportados para São Paulo e outros locais dos países. Então, para mim, sempre foi um acesso, né? É um acesso a uma vida diferente, né? Então, ele mudou a minha história. Eu não sabia se eu iria ou não empreender, né? Mas eu sabia que aquele seria o caminho para mudar a minha história de vida. As pessoas falam, não, mas isso é no passado, mas hoje isso talvez não faça sentido. Isso ainda faz sentido, porque na universidade você aprende a estudar, você aprende fundamentos, você aprende base, você aprende a estudar sozinho, muda completamente o estilo de como você aprende. Você continua a aprender que é um comportamento que você vai ter que ter o resto da sua vida. Você vai para o mercado de trabalho e não vai parar de estudar. Você vai ter que continuar aprendendo. E a universidade, a faculdade, é essa musculação, é esse treinamento de como que você faz isso. Obviamente guiado por professores. Então é um passo extremamente importante na carreira de qualquer profissional ainda hoje. E tem outras questões que, para mim, eu acredito que são muito importantes. Eu conheço empresários, por exemplo, pessoas muito competentes, né, têm até boas capacidades, mas numa mesa de reunião, na hora que tem que se posicionar sobre um determinado assunto ou outro, recua, porque não tem os fundamentos que talvez teria sido dado na universidade, seja sobre gestão de pessoas, seja sobre contabilidade, seja qualquer disciplina que hoje ele precisa no seu ambiente de negócio ou na sua profissão. Então, profissionais, tanto empresários quanto líderes, que recuam frente a desafios porque falta formação de base, porque ele se especializou somente em fazer algumas coisas, foi no ambiente de trabalho e faz só aquilo, mas perdeu aquela formação generalista que permite lhe rampar a sua carreira muito mais rapidamente. Então, é um conhecimento de base que não pode ser descartado na vida de um profissional que quer ter uma carreira próspera e que quer, de fato, estar pronto para diversas oportunidades que a vida vai apresentar para ele. Perfeito. Na época da faculdade, você imaginava que iria fundar, né, e ser CEO de uma grande empresa como a DB1 Group, e que é uma referência não só para nós aqui no Maringá, não só aqui para o estado do Paraná, mas para o Brasil. Você já teve filiais, né, fora, quer dizer, tem filial fora, mas já teve na Índia, tem hoje, né, no Chile. Você imaginava que ia chegar tão longe?
Não tinha a menor ideia. Na verdade, na época da faculdade, né, obviamente, a gente sonha com muitas coisas, né? Mas eu sonhava em trabalhar com grandes projetos, né? Então, eu estava fazendo uma faculdade, aprendendo a trabalhar com tecnologia, desenvolver softwares, e eu olhava para alguns profissionais saindo para o mercado, trabalhando em empresas que faziam soluções para empresas locais, pequenininhas, lojas, comércio, etc. Tinha um mercado ainda nessa época para isso. E via outros profissionais indo para trabalhar em grandes companhias, enfrentando grandes desafios, grandes projetos, né? E eu queria trabalhar com projetos grandes. Eu acho que esse foi o que me direcionou durante toda a faculdade, ou seja, trabalhar com projetos complexos, né? Grandes problemas, vamos colocar assim. E tive a oportunidade de trabalhar inicialmente em cooperativa, em uma consultoria, nessa consultoria eu fui funcionário. Trabalhei em projetos em cooperativas, trabalhei em projeto até na Vale do Rio Doce, por exemplo, né, na área de portos lá, fazendo desenvolvimento de softwares lá para eles através dessa consultoria. E depois de 7 anos, que na verdade surgiu essa ideia de empreender, né, que foi a DB1. Né? Então a DB1 nasceu como ainda uma continuidade dessa ideia de trabalhar com grandes projetos, grandes desafios, mas foi uma oportunidade que eu tive, né? Não, na verdade, eu tive um momento na minha vida que ou eu ia para sair dessa consultoria, ia virar um gerente de projeto numa telecom da vida, que era uma oportunidade que eu tinha concreta, Certo. ou eu iria para a outra hipótese era continuar na consultoria que eu estava para fazer mais um projeto, que meu chefe eu estava com uma vaga de emprego, meu chefe querendo que eu ficasse. E aí eu conversei com ele que depois desse período eu ia sair, aí sim, eu então ia tentar um outro caminho que seria empreender. Vindo de família de empreendedores, meu pai tem seu próprio negócio, é carpinteiro, né? Mas tem lá seus colaboradores, 7, 8 colaboradores ele tinha na época, né? Então para a gente, para nossa família, isso era um caminho também natural. E me bateu essa vontade. Então se eu não vou para cá, eu vou começar um negócio. E aí foi quando terminei esse projeto e comecei a DB1, querendo viver disso, né? Sem grandes pretensões, mas querendo ter uma grande empresa aqui em Maringá, uma empresa importante aqui na nossa cidade. A DB1 começou mais ou menos dessa forma. Então, se eu não for para virar um executivo ou um gerente de projeto em uma grande corporação, para trabalhar com grandes problemas, eu vou ter um negócio que vai trabalhar com grandes projetos. E aí foi assim que eu fundei a DB1 aqui em Maringá. Muito legal, você vai falando da história da DB1, que eu posso dizer, lembro muito bem quando nós iniciamos ali no nosso campus sede, o Wilson estava com salas em 4 andares do prédio, que tem 10 andares, e daí num determinado dia encontrei com o Wilson andando ali no campus. Falei, pô, você vai me visitar? Ele falou, não, eu tô vendo mais essa sala aqui que eu quero pegar. E eu falei, pô, mas você já está em 4 andares, vai pegar mais um. Você vai em quinto, com 5 andares. Como que você vai fazer essa gestão de tudo isso? Daí ele falou assim, olha, meu sócio está tentando procurar um espaço, eu estou precisando crescer, tem vários projetos, preciso contratar e não consigo. Eu falei para ele, olha, me dá uma semana que eu vou achar um lugar para você, porque eu preciso pegar esse espaço também, porque nós também estamos crescendo. Daí, de um dia para o outro, consegui mostrar um projeto para ele, que é exatamente onde nós estamos falando aqui. Essa sala já foi a sala do Wilson. E é uma história bonita, porque nós arrumamos o espaço para ele e ele devolve esse espaço para nós. Verdade. Então, foi naquele momento que a gente, né, veio para cá, você gravou um vídeo despedindo desse espaço. Sim. E eu gravei um vídeo contando essa história e retribuindo, né? Então foi um momento, para mim, muito importante, bonito para mim, inclusive. Bonito porque é aquele exemplo prático que a gente vê só nos vídeos, aquela corrente do bem, né? Alguém faz o bem para alguém, depois esse bem volta para você mesmo, né? A gente acabou fazendo esse movimento, né? De uma forma ou de outra, você querendo ajudar a gente, né? Para ter um espaço, a gente se apresentou esse espaço aqui para a gente, falou, nossa, mas é muito grande, né? Como é que vai ser e tal, né? Até a gente ocupar tudo isso aqui. E foi bênção esse espaço para a gente, foi muito bom. E depois, quando a gente deixou esse espaço, poder te receber nele aqui, fez todo sentido para a gente, né? A gente ficou muito feliz de você Corrente do bem mesmo, que legal. Corrente do bem. Por isso, você está numa área, né, numa atividade econômica que ela é transversal. Porque a tecnologia ela é utilizada por todas as outras atividades econômicas.
Será que a sociedade percebe e valoriza a importância da tecnologia da informação como deveria? Eu acredito assim, ainda a sociedade está aprendendo. Todo mundo sabe que tecnologia é importante, hoje nós estamos dependentes dela, né? Mas todo mundo tem muita noção da tecnologia em relação ou a games, que são usuários de jogos, né? Ou a aplicações mais de uso cotidiano, como o WhatsApp, como, sei lá, o Google, essas coisas que a gente não consegue mais viver sem, né? O fato é que a tecnologia ela vai muito além disso, né? Então, a tecnologia pode tornar uma gestão pública muito mais eficiente, com menos pessoas e, consequentemente, você pagar menos impostos. Então, menos impostos é de interesse total de uma sociedade. Então, quando você pergunta, será que a sociedade tem uma noção clara, né, do que é isso de tecnologia e como isso realmente pode transformar a vida das pessoas? Eu acho que ainda não, né? Com a profundidade que de fato a tecnologia pode impactar, tornar mais leve o dia a dia no trabalho das pessoas, né? Trazer mais tempo para as pessoas, trazer mais qualidade nas entregas que as pessoas precisam fazer efetivamente, né? E produtos cada vez melhores. Então, a tecnologia, assim como ela facilita o nosso cotidiano nessas outras aplicações, em outros ambientes, como é o foco da DB1, em ambientes corporativos, a gente facilita muito a vida das pessoas no ambiente de trabalho, que é onde elas passam mais tempo, né? E isso, de fato, tem ajudado a transformar organizações, outras empresas que a gente atende e, inclusive, áreas públicas, por exemplo, né? Então, quando a gente entrega projeto, o local está numa realidade, a gente deixa ele numa outra realidade. Então, é uma transformação que, muitas vezes, não é nem esperado o tamanho dela, mas a gente consegue através da tecnologia. Muitas vezes as pessoas, quando chegou lá o chat GPT e agora a inteligência artificial, as pessoas falam, nossa, vão roubar os espaços dos trabalhadores. Mas, na realidade, traz muita qualidade de vida para quem está trabalhando, diminui aí essa dependência, né, de uma mão de obra que está difícil de contratar e, além disso, você acaba tendo na organização, nas empresas, à medida que elas vão implantando, utilizando, né, a tecnologia, você vai tendo umas respostas muito mais certeiras, né, diminuindo o erro, que é o erro da pessoa, o erro do profissional. Então, as empresas tendem a crescer e ganhar escala, né? Essa conversa que a tecnologia vai roubar empregos, eu já estou quase 3 décadas no setor, vamos colocar assim, eu escuto ela desde do primeiro projeto que eu desenvolvi, né? Vai vir aqui, vai desenvolver um projeto e as pessoas vão ter menos esforço para fazer as coisas e então vai tirar o emprego das pessoas. Cara, eu nunca vi isso acontecer em 30 anos. Na verdade, o que acontece é que essa empresa fica mais competitiva, né? Ela acaba entregando mais e precisa de mais gente, né? Então, na verdade, é um processo de geração. Obviamente, há uma redução de esforço para atividades menos nobres. E cada vez mais vai ser exigido do profissional muito mais intelecto, cabeça, né, do que braço. Então, antigamente, você tinha uma dúvida jurídica, alguma coisa assim, você ligava para um advogado. E aí, ou para o escritório de advocacia. E aí, talvez um dia depois, ou no final do dia, ele te respondesse a dúvida que você tem. Com o advento da tecnologia e com o Google, você pode ir lá e pesquisar, vem vários conteúdos, você tenta peneirar aquilo que você realmente quer, e aí você consegue a resposta talvez em uns 40 minutos. Agora, com o ChatGPT, você vai lá no prompt, faz a pergunta, ele compila várias informações de vários locais e te dá a informação que você quer em segundos, em minutos. Então, tudo isso te torna muito mais produtivo, né? E essa produtividade melhora, obviamente, a competitividade. E aí o consumidor vai ficando cada vez mais exigente, consumindo cada vez mais. Então é uma tendência de mercado, mas não há absolutamente diminuição dos empregos, porque a exigência do consumidor não para de crescer. Eu acredito que essa diferença que está dizendo vai depender muito da pessoa que está fazendo a pesquisa, porque você tem que dar o máximo de informações possível para que ele possa, né, o chat possa
analisar e, a partir daí, dar uma resposta que seja a mais próxima do que você precisa realmente. Tem que saber fazer perguntas. Tem que saber fazer E perguntas. onde você aprende a fazer perguntas? Na faculdade. Exatamente. Na faculdade, na universidade, você aprende a fazer perguntas, né? Porque você é colocado em conhecimentos mais de fronteira, em desafios cada vez maiores. E a tendência natural, obviamente, enquanto humanidade, isso é uma tendência, é uma demanda maior por cérebros, né? Cérebros que saibam fazer perguntas e resolver problemas. Perfeito. Wilson, você contou um pouco da sua história, um pouco da história da DB1, mas quais são os próximos passos para o CEO da DB1, os próximos passos para a DB1? Barbieri, nós temos uma empresa pequena aqui em Maringá, nos anos ali de 2000, e hoje estamos aí com 800 colaboradores, já aí com sede em vários países, liderando com alguns produtos nossos. Então, a gente tem integrador para Marketplace, que é o Nmart, temos sistema de gestão de crédito consignado, que é Mixtra, temos fábrica de software, que é software sob encomenda, né, onde a gente faz os projetos e transforma realmente a realidade das empresas com projetos específicos, né? Então, são vários negócios dentro do grupo. E a tendência do grupo são duas. Primeiro, hoje, dos 7 produtos que nós temos, é construir mais produtos. Vou pegar uma água. Então, a gente deve ter mais produtos. A nossa inspiração não é Apple, não é Google, é 3M. Né? 3M lá atrás começou fazendo lixa, e hoje está em diversos segmentos, efetivamente. Nós estamos construindo uma empresa para durar gerações. Então, ter produtos no portfólio, empresas no portfólio, é importante para a gente, para uma sustentabilidade de longo prazo. Então, a nossa área de inovação, o nosso Labs, continua a construir novas unidades de negócio e novos produtos. Então, a tendência é de ampliação de produtos. E a outra coisa que está acontecendo com o grupo nesse momento é a internacionalização. Então, hoje a receita do grupo já é em torno de 8%, já vem de fora do Brasil, e o nosso próximo alvo é 20%. Então, a DB1 está sendo preparada para ser uma empresa global, brasileira, né? E do CEO, de preferência, aqui de Maringá, que eu amo essa cidade. Não tem como não amar essa cidade, né? Não. Eu estava vindo de Curitiba, né, numa audiência que a gente teve com o governador, você vê por cima essa cidade, é muito bonito. Não tem como não se apaixonar por Maringá. Uma cidade como Maringá. A gente tem uma visão de ter vários polos, né, assim como as universidades foram criando isso, né, mas polos com pequenos escritórios em outras regiões. Mas a gente tem muito orgulho de ter sido fundado aqui em Maringá, de ser maringaense, muito orgulho de ser brasileiro. Então a gente não vai embora do Brasil, não vamos embora de Maringá, né? Nós vamos fazer esse país dar certo. Não, vai dar certo. Wilson, você falou várias vezes da importância de estudar, de estar numa instituição de ensino. Agora, as instituições de ensino também têm que formar pessoas que vão ser absorvidas pelo mercado. Perfeito. Que diferenciais essas instituições têm que ter para formar esse profissional que o mercado está precisando nesse momento e que vai, claro, a cada ano ter aí mudanças e precisando de profissionais que sejam diferenciados? Bacana, Barbieri, é uma boa pergunta. Eu acho que uma boa universidade, uma boa faculdade, ela tem um alto grau de exigência com relação aos seus alunos. Existe uma tendência, principalmente nessa fase de idade, né, da gente querer entregar menos ou fazer menos, né? A gente paga a faculdade, o professor Wilson da nossa cidade aqui fala muito isso, né? O cara paga a mensalidade integral e muitas vezes ele aceita menos, né? Que é um absurdo, né? Então, acho que manter um alto grau de exigência em relação aos seus alunos e aprendizado e conhecimento, falando de sim, mais conteúdo, provas mais difíceis para que o sarrafo do aprendizado, né? O esforço do aprendizado continue sempre alto, porque esse exercício depois ele é muito importante para esse profissional no mercado de trabalho, onde ele vai, esse aprendizado e aprender a fazer essa força de aprender vai ser muito útil. Então, acho que um alto grau de exigência é um grande diferencial com relação aos seus alunos. Obviamente, isso impacta em um corpo docente que saiba fazer isso, e saiba entregar, e saiba exigir do seu aluno. E o terceiro é conexão com o mercado, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem uma pressão muito grande em relação à MEC, tudo é muito regulado, né? Mas tem que ter um esforço de conexão com o mercado para estar muito próximo das tendências, né? Então, talvez a inteligência artificial, a gente aprendia no banco da faculdade, quando eu era aluno ainda, já se falava inteligência artificial, mas nada parecido com o que a gente tem hoje, né? Mas os fundamentos já estavam lá, né?
Então, entender essas tendências, mesmo que não seja só os temas atuais, mas o que vem pelo futuro, né? E estar conectado com isso, o que está acontecendo agora e com o futuro também é muito importante para as empresas que estão recebendo esses alunos. Então, se a faculdade conseguir trabalhar a cabeça desses alunos para estar buscando temas de fronteira, tá trabalhando o comportamento efetivamente de aprendizado, mesmo com essa dificuldade do MEC, e bons professores com um nível de exigência alto de conteúdo, eu acho que tem um bom diferencial, eu acho que no mercado, e não importa se é presencial ou se é AD, né? Dá para você manter esses fundamentos, esses princípios em diferentes sistemas de educação. Joia, você falou da faculdade, que ela precisa ter para poder formar bons profissionais. Agora, e o profissional que quer sair de uma faculdade, ser desejado, almejado pelo mundo do trabalho? Que características, que habilidades que ele tem que desenvolver, principalmente se for atuar na sua área, que é a área de tecnologia? Bom, no nosso contexto de software, embora pareça que a gente não lida com pessoas, mas fazer software é trabalhar em equipe, é trabalhar com gente, né? E fazer coisas para outras pessoas. Ou você nunca passou raiva quando você pegou um celular e o celular falou assim para você, data inválida. Daí você olha para aquele celular e fala, mas que data que está inválida? Nem sei como, né? Atrás daquela data inválida teve muitas vezes um programador, né, ou um analista de negócio preguiçoso, que em vez de falar, ele deveria ter falado assim, olha, a data de vencimento não pode ser anterior à data de emissão que você colocou aqui do documento, né? Por favor, corrija um dos dois. Não tem muito mais humanidade nisso, né? O software ele interage com pessoas. Não tem a ver com tecnologia, tem a ver com problemas. Então, trabalhar em equipe e estar muito conectado com gente para resolver problemas de gente, isso é muito importante em termos de propósito. Desenvolver software não tem a ver com computador, tem a ver com pessoas. Essa é a primeira virada que a gente espera muito no profissional, esse tipo de conexão. O segundo eu falei agora é a capacidade de aprender. Então, tem que ser uma pessoa que não está fazendo a faculdade para parar de estudar e ter uma profissão. Tem que ser uma pessoa que gosta de aprender e vai continuar aprendendo. O outro comportamento é disciplina. Né? Então, a pessoa ela faz as coisas porque tem que fazer e não porque gosta. Essa historinha, na verdade, de fazer o que gosta já é coisa do século passado, cara. Hoje, a gente come com farinha que precisa ser feito para resolver o problema. Entendeu? Então, essa falácia do século passado que era tudo bonitinho. Hoje, os times se organizam em missões e essas missões são cumpridas fazendo o que é necessário fazer. E o outro ponto é uma formação mais holística, um conhecimento de várias coisas. Então, se você puder estudar filosofia, você deve ter conhecimento generalista, embora você seja especialista também. Então, trabalho voluntário permite muito o cara desenvolver outras habilidades, empresa júnior, o cara não ficar somente no conteúdo da faculdade e buscar, né, conhecimentos um pouco mais holísticos. Então, se o cara gosta de aprender, ele vai estudar mais do que o professor está falando, ele vai continuar aprendendo depois. Se ele tem uma formação holística e consegue olhar para outras coisas além da formação dele, ele se torna um profissional mais completo. E eu temperaria tudo isso com disciplina. E disciplina a gente treina. O cara que é extremamente disciplinado para fazer o que precisa ser feito. A gente pode treinar disciplina arrumando a cama todo dia. Disciplina é você fazer o que você não gosta, só porque ele tem que ser feito. E você faz porque tem que fazer. Né? Então, profissionais disciplinados está virando algo raro no mercado e algo muito valorizado pela empresa. Quem quer treinar disciplina, como eu falei, começa arrumando sua cama, lavando louça, pegando qualquer tarefa, falando, eu vou fazer só para provar que eu tenho disciplina, eu vou fazer. E treina. Comportamento a gente treina. Então, disciplina eu acho que hoje é um dos grandes diferenciais de um profissional na área de tecnologia para fazer grandes entregas. Eu te conheço há muito tempo e cada vez que a gente conversa, você dá aí alguns exemplos da importância de estudar, da importância de ter uma visão, como agora você está falando, holística, né? de poder contribuir para a sociedade que você ganhou. Estamos terminando, mas eu gostaria que você pudesse deixar aí uma mensagem, porque nós estamos falando para alunos do UniCV, que estão no Brasil todo, estão também lá no Japão, Portugal, na Espanha, na Inglaterra, em breve também nos Estados Unidos. Que mensagem você poderia deixar, ou que você poderia falar que eu, de repente, não perguntei? Boa pergunta. Mas entendendo esse público, alunos numa faculdade, são pessoas que estão cheios de esperança.
com uma vida inteira pela frente, né? Cheio de sonhos ou vontades, né? Eu acredito que tem o velho jargão que a gente deve acreditar nos nossos sonhos, e eu quero repetir que isso é verdade, mas mais do que acreditar nos nossos sonhos, e conectando com um pouco que eu falei, a gente tem que estar disposto a pagar o preço para que esse sonho aconteça. E pagar o preço é estudar, é aprender, é buscar efetivamente conhecimento para atingir esse objetivo. Conhecimento aliado ao esforço, que a gente consegue com a disciplina, qualquer sonho chega. Se ficar só no sonho e acreditando no sonho, não vai chegar. Então eu diria para continuar estudando e colocar disciplina para fazer o que tem que ser feito para que esse sonho seja efetivamente atingido, que eu tenho certeza que você vai chegar lá. Muito obrigado. Mais uma vez, muitos aprendizados. Então, estamos terminando mais um episódio de Poder e Educação. Hoje estivemos com um empresário de sucesso, fundador e CEO da DB1, aqui de Maringá, que está em todo o Brasil, bem como também fora do Brasil. E digo para vocês, assistam esse episódio e os demais episódios na Rádio UniCV, bem como também no nosso YouTube UniCV. Até o próximo, muito obrigado.